Dá pra você ler aqui? Acho que dá. Então. Sorri. Seu sorriso é bonito, né? O meu não. Isso é bonito. Eu não consigo fazer assim mesmo, olha. Boa noite. Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, Eli. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, Dona Eliane, Dona Celeste. Todo mundo está entrando aí. O tempo mudou. Tá frio. Tava um calor ontem, hoje um friozinho. E assim caminha a humanidade. Na vontade de Deus. Deus que manda a chuva sobre justos e sobre injustos. A chuva é dele, ele manda a hora que ele quiser. Verdade. E a gente só precisa glorificar, porque se ele está mandando chuva é porque a gente precisa da chuva. Amém? Deus nunca manda chuva para atrapalhar a vida de ninguém. Ele manda chuva para nos sustentar, para nos purificar, nos limpar, nos lavar. A chuva é bênção. Glória a Deus. Amém? Paz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para começar nosso estudo, nossa leitura bíblica sobre família e sua estrutura cristã. Amém. Né? Vamos orar e pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que Ele ministre a sua palavra revelada ao nosso coração. Amém. Pai, nós queremos Sim, Paizinho. entregar nas tuas mãos a nossa vida, nossas emoções, os momentos que nós vivemos por esses dias. Sim, Pai. Imploramos, Pai, que o Senhor venha nos purificar, nos lavar, nos santificar. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nossas palavras, nossas inclinações, pensamentos, intenções. Em nome de Jesus. Purifica a nossa vida, Senhor. Abre, Pai, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, Senhor. E leva cativo, Pai, cada pensamento em obediência à Tua palavra. Verdade. Venha nos ensinar, porque o Senhor é o único que pode ensinar. Pai. O Senhor é o único mestre, é o único professor da nossa vida, Pai. Verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, né, sobre a questão do legado. E nós entendemos, né, que o legado, ele não acontece no futuro. Não acontece quando nós morremos, né? Ele acontece durante, né, a nossa caminhada, nossa jornada, né? Verdade. E ele não é um ponto de chegada, ele não é o fim, né? Ele já acontece desde sempre, né? E é importante nós entendermos isso, porque quando nós pensamos em família, o que de fato, né, nós temos transmitido, que legado nós vamos deixar, né? Qual que é a marca da nossa família, né? E é interessante entender, primeiramente, o significado da palavra legado, né? Legado, ele vem do termo, né, do latim, que chama legatum, que significa deixar em herança. E quando a gente pensa em deixar, né, é algo que está em movimento. Então, eu deixo todos os dias alguma coisa em herança. E assim, nós temos muita preocupação, muitas vezes, em deixar bens, né, deixar propriedades, deixar dinheiro, mas o principal, né, que é deixar, né, essa questão de algo valioso na vida da nossa família, muitas vezes a gente não se dá conta. E por isso nosso bate-papo hoje, em virtude disso, dessa construção contínua do legado. Então a gente vai deixando em herança. Então
Todos nós deixamos algo, seja algo positivo, seja algo negativo. Todos os dias nós transmitimos alguma coisa. Todos os dias nós deixamos uma marca, deixamos um fruto, seja ele bom ou seja ele ruim. E é interessante, né, quando nós pensamos em legado, nós temos que planejar isso. Não pode ser assim, deixar por deixar. O que de fato nós queremos impactar? Qual a diferença que nós queremos deixar, né, na nossa família, para a nossa sociedade? Nós somos agentes de transformação e nós queremos, né, sempre pensar em algo positivo, mas nós temos que planejar isso, porque aquilo que de fato for semeado, né, é isso que vai ser colhido. E é interessante, né, essa questão do legado, porque essa dinâmica, né, de deixar é um verbo em movimento e ele contempla, né, essa questão. Eu deixo o quê? Eu deixo algo que eu recebi, um dom, né, um presente, um talento, né, e eu entrego, né, isso a alguém. Então, o legado é um movimento, uma dinâmica entre aquilo que eu tenho, né, aquilo que eu recebi, aquilo que, né, eu já herdei, né, de alguém ali, algo que já foi deixado de herança, seja, né, dos meus antepassados, algo que veio vindo da minha família, e eu deixo isso para alguém, ou seja, não adianta eu enterrar, né? A parábola dos talentos deixa claro essa questão, né, de o que as pessoas fazem com os talentos, né? Aquele que vai em terra, né, vai ter o mesmo talento, mas, né, tem pessoas que vão e multiplicam, que é essa questão de entregar isso, né? Isso é fundamental, né? Porque essa questão do dom, né, no original, é carisma, né? Que a gente pode também traduzir como presente, é uma forma, né, de nós oferecermos algo que nós recebemos, né? Então, o que nós temos, né, oferecido para a nossa família e para a nossa sociedade é algo que a gente quer refletir hoje, né, pastor? E eu estava pensando aqui duas coisas que você falou que foi, né, bem forte, né? A primeira delas é que o legado, ele passa pela minha mão. Ele não se origina de mim. Ele não começa, ele não tem a sua origem na minha pessoa. Já é algo pronto, que eu não tenho mérito de ter construído, mas quando eu nasci ele já estava pronto. Então, esse é um ponto importante, porque a gente vai receber algo que já está preparado e depois nós vamos entregar da mesma maneira para outra pessoa. E de graça. Isso. A gente recebeu de graça e a gente vai entregar de graça, né? Então, esse ponto é muito interessante, porque uma pessoa que está carregando um legado, ela precisa ser fiel para entregar o legado que ela recebeu, Isso. sem ter desvirtuado o legado ou desvirtuado a identidade, né? Porque eu acho que o maior legado é uma identidade. Isso. Né? E aí, isso é muito forte. E a segunda coisa é que quando nós nascemos, nós já somos herdeiros. Verdade. É algo que nós já somos. Né? O que você falou, né? Possuir coisas, quando se fala de herança, né? Qual a herança que eu vou receber? Né? Não, você já é um herdeiro. Então, algo que você já tem essa identidade de herdeiro. Né? Agora, a herança física ou material, você pode receber ao longo da sua vida, quando você estiver preparado para tomar posse dela. Mas o que você já veio dentro de você, quando você nasceu. Você nasceu herdeiro e você vai morrer herdeiro. E o herdeiro precisa ser fiel
para transmitir esse legado, Isso. porque senão não é um legado, né? É uma doação para outra pessoa que acaba destruindo o patrimônio, destruindo a identidade. E o efeito, né, de deixar de transmitir é a questão da multiplicação, né? O quanto isso fortalece. E a gente vê, né, muitos dons que, né, são passados de geração em geração, em que vai havendo um aperfeiçoamento, ou seja, esse legado vai sendo fortalecido e essa habilidade vai sendo cada vez mais aperfeiçoada, né? E aí ele fica muito mais forte, fortalece aquele dom para oferecer algo, né? E isso vai perpetuando, né? Vai perpetuando. E é importante, né, essa autorreflexão para entender o que cada um, né, recebeu. Somos herdeiros, né? E herdamos o quê? E o que vamos deixar de herança? É uma reflexão que é extremamente importante, né? Buscar esse discernimento, essa revelação. Eu vou ler um texto aqui, está em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 até o versículo 21. Deus está falando com o povo. E ele diz assim: ponham essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Amém. Atai-as por sinal na vossa mão, para que sejam por frontal entre os teus olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados na vossa casa. Amém. E andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos. Amém, Senhor. Na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos dais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Esse é um texto que já ele traz exatamente tudo aquilo que a pastora Cláudia acabou de falar. Deus deu a palavra para eles. Então, né, no Salmo 119, 111, diz assim: os teus testemunhos eu os recebi por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Então Davi está falando, olha, eu recebi por legado. Os antepassados de Davi receberam os testemunhos de Deus. Por isso ele fala, ponham essas minhas palavras no vosso coração e no coração dos seus filhos. Isso. O que você recebe de graça recebestes, de graça dai. E a primeira dimensão dessa palavra acontece dentro de casa, na família. Então você recebeu a palavra, recebeu a revelação. Por quê? Porque você é um herdeiro. Não tem como uma pessoa que não é herdeiro receber uma revelação, porque a revelação é destinada para os herdeiros que têm uma herança, né? Direito. Isso. Então, se você recebe a revelação da palavra, é porque você é herdeiro da palavra. Você faz parte da linhagem escolhida por Deus. Por isso que a revelação da palavra está chegando no teu coração. Amém. E é lógico, ainda que pessoas antes de você tenham perdido a revelação e não tenham transmitido, impartido com você essa revelação, Deus fala, não, eu vou alcançar você com a tua herança perpétua. E a ordem de Deus para os israelitas é que eles transmitissem isso de graça todos os dias, ou seja, durante a jornada. Isso. Você vai durante a jornada transferindo o conhecimento da palavra, transferindo as experiências, os testemunhos com Deus, transferindo a revelação, a fé, né, o jejum, né, a maneira de se comunicar com Deus, o altar que você levanta, isso você pode transferir para a próxima geração. E a própria dons, questão, né, da fé, né? Sim. O quanto isso, né, é herdado, né? E o quanto a gente também transmite a fé,
E o quanto a gente vai multiplicando isso de geração a geração. Essa questão da fé, a herança de fé, ela é tão forte que Paulo falou para o Timóteo assim: Timóteo, eu vejo em você uma fé não fingida. E ele fala, primeiro essa fé habitou na sua avó. O nome dela era Lloyd. E depois foi transmitida para sua mãe, Eunice. E agora habita na tua vida. 3 gerações. Paulo está dizendo assim, olha, eu vi o legado na vida da tua avó e na vida da tua mãe. E agora eu estou vendo a mesma fé. Por quê? Porque de alguma maneira elas foram fiéis, despenseiras dos mistérios de Deus. E acabaram transmitindo a fé não fingida por Timóteo. E Timóteo foi um pastorzão, cheio do Espírito Santo, porque ele era um herdeiro. Então, o legado é o que faz a pessoa se identificar com o talento da família, o talento que Deus tem para a família. E é interessante que, assim, o legado, né, ele já começa no princípio com o casamento. E isso é sensacional, né? Porque os votos, né, proferidos durante a cerimônia está vinculado, né, essa questão do que eu recebi e daquilo que eu vou, né, oferecer, né, daquilo que eu vou dar. E é interessante que os votos de casamento, né, eu, Cláudia, né, recebo a ti, Renato, ou seja, o marido é presente para a esposa. É um dom, né, um legado, e a esposa, e vice-versa, a esposa é um presente para o marido. Então, num casamento, o legado começa já na cerimônia, né? Já começa nessa união. Um recebe ao outro, recebe o dom, né, de constituição de uma família. A mulher sozinha não consegue constituir uma família, o homem sozinho não consegue constituir uma família. E aí o que acontece? O que eles falam, né? Recebe como a minha legítima, né? Ou seja, esposa. É legítimo a herança. Num casamento, essa questão do legado é legítimo. É legítimo a constituição da família, né? E aí eu recebo, né, esse dom, esse presente, e eu prometo, ou seja, eu prometo ser o quê? Oferecer o quê? Fidelidade, eu prometo oferecer amor, eu prometo oferecer respeito, né, seja na alegria, seja na tristeza, ou seja, eu vou oferecer, né, eu vou te entregar um compromisso, eu tenho compromisso de fazer com que esse legado, esse presente que eu recebo seja multiplicado. Que esse amor seja multiplicado, que o respeito seja multiplicado, que a fidelidade seja multiplicado em qualquer circunstância. Então, o legado, não dá pra gente falar assim, olha, aqui agora tá tudo bem, então eu vou, né, manifestar, vou ensinar, vou materializar o meu amor. Não tá bem, eu não vou fazer isso. Né? Então, são em todos os momentos. Então, o casamento é a consolidação do legado. A partir do casamento é deixado, né, o legado aos filhos, né? Então, isso é bem interessante, né, que as coisas, elas não são por acaso. O quanto Deus, né, é perfeito, o quanto Ele planeja todas as coisas de uma forma sobrenatural. E é interessante porque quando, né, há casamento, há, né, relacionamento íntimo, há transmissão, né, de sangue e há uma mistura. E a gente se mistura mesmo, eu recebo algo dele e ele recebe algo meu, há uma mistura. De fato, somos presenteados. Né? Então o casamento fala muito dessa dinâmica de você receber e você transmitir, né? A Bíblia diz assim no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 22, o que acha uma esposa, acha o bem. Em outras traduções está escrito, o que acha uma esposa,
acha uma coisa boa. Amém. E alcançou a benevolência do Senhor. Quem acha uma esposa, acha uma coisa boa. Né? Então, a esposa, ela é a benevolência do Senhor para o marido, para o homem. Amém. Né? O homem que acha uma esposa, ele encontrou o favor do Senhor. Ou seja, a graça de Deus na vida de um homem, ela se traduz com a esposa. É lógico que a caracterização de esposa, ela é bem específica. Ou seja, o que é ser uma esposa ou o que é ser um marido. Né? Quando você acha uma esposa de fato, quando você acha um marido de fato, você encontrou o favor do Senhor. Ou seja, até essa dinâmica de você receber algo no casamento, isso é muito forte. Então, Deus te presenteou com o teu cônjuge. É simples assim. O Senhor te presenteou. Amém. Né? A gente sempre fala para quem está querendo casar, o maior interessado no casamento, né, é o Senhor. Porque ele diz, não é bom que o homem esteja só. Desde o começo foi assim. Adão estava sozinho. Deus dá uma anestesia geral no Adão, abre o lado dele, pega uma costela, transforma na mulher. Quando Adão acorda, né, Deus entrega para o Adão uma mulher que foi feita pela mão de Deus, foi transformada pela mão de Deus. É interessante que Adão foi moldado do barro e a Eva, ela foi transformada de um osso. Então existem dois processos distintos aí. Mas Adão recebe a mulher que foi lapidada por Deus, que foi trabalhada por Deus. Deus construiu a esposa e entregou para Adão. Então quem acha uma esposa, acha uma coisa boa, né? E encontrou o favor do Senhor. Né? Isso é muito, muito forte. Quando você olha para o teu cônjuge, o que você enxerga? Isso é a visão que Deus tem sobre o teu casamento. Ou seja, Deus enxerga de uma maneira a tua esposa, o teu marido. Deus enxerga como um presente para você, como um dom para você. Né? E como que nós fazemos, como nós enxergamos o nosso cônjuge. Então você percebe que existem pensamentos diferentes e aí que dá o problema, porque quando a gente recebe um presente, é diferente, né? Porque você encontrou o favor do Senhor e Deus fala assim, eu te entreguei algo bom, não te entreguei algo ruim, né? E a gente olha e fala assim, não, isso é ruim. A gente tem os problemas no casamento porque a nossa visão é errada. Então até a esposa e o marido são dons, são talentos que nós temos que multiplicar, temos que desenvolver, né? Tudo aponta para a mordomia, tudo aponta para nós sermos dispenseiros. Estamos cuidando da filha de alguém ou do filho de alguém. Né? Eu estou cuidando da filha de Deus. Amém. Né? Quem está do meu lado, antes de ser minha esposa, é filha de Deus. Quando você tem uma visão dessa, você vai conseguir respeitar, vai conseguir cuidar, zelar, porque ela é filha de Deus, antes de ser minha esposa. Deus permitiu que ela fosse minha esposa. Então, quando você zela por aquilo, você está multiplicando o seu legado. Deus fala, não, você é fiel. Você não é fiel só porque você entrega um dízimo, dá uma oferta, ajuda uma pessoa necessitada. Não, você é fiel porque você está cuidando bem da minha filha. Você está cuidando bem do meu filho. Por isso a fidelidade, ela é vista na tua vida. Então a primeira dimensão da fidelidade dentro da família está no casamento. O casamento revela a fidelidade. O quão você tem cuidado, o quão bem você tem cuidado do seu cônjuge. Né? E a gente não associa isso com um legado divino. Isso. Mas isso é um legado divino tremendo, tremendo. E assim, o quanto, né, esse aspecto da fidelidade, né, é uma herança na sua família. A família tem sido fiel, né, ao longo dos anos e continuará sendo fiel, né? Esse legado tem se deixado, né? E a fidelidade, ela é construída, assim como o respeito é construído, o amor é construído diariamente, né? E
o legado, né, ele tem um aspecto, né, ético, né? Então, do ponto de vista ético, o legado é o desejo que a gente tem de viver bem uns com os outros, né? Então, é ético, é íntegro nós buscarmos, né, bons relacionamentos, né? Ensinar que existem conflitos sempre, as pessoas são diferentes, as pessoas têm opiniões diferentes, né? Opiniões distintas, modelos mentais, né, diferentes uns dos outros. Então, o conflito sempre vai existir, mas o confronto ele tem que ser evitado. Então, o quanto, às vezes a gente percebe, né, que o legado que a família está deixando é um legado de uma família encrenqueira, uma família que é briguenta, uma família que está rompida com todo mundo, uma família em que, por pequenas coisas, as pessoas se distanciam, um não perdoa o outro, um não tem restauração com o outro, e isso enfraquece a família. O quanto é importante, né, nós estarmos em paz. Nós tivemos, né, o privilégio de estar, né, com meu tio, com os meus primos, no feriado de setembro, 7 de setembro, e foi uma super assim, oportunidade, né, de estar com eles. E nós falamos bastante da nossa família, a gente conversou, nós gravamos, ouvimos histórias, né, de 70 anos atrás, situações que aconteceram, parentes que a gente nem conhecia, né? Então, é uma transmissão, né, de legado. E nessa segunda-feira, né, esse meu tio faleceu. Então, nós louvamos a Deus por nós termos tido a oportunidade de estar com ele, né? Então, fui eu, Renato, meu primo Heraldo, minha prima Cris, estivemos lá, né, com o Mauro, que é o filho dele, passamos um tempo juntos, né, resgatamos tanto a nossa história, foi algo que nos fez tão bem, algo tão precioso. Mas por quê? Porque, graças a Deus, não é uma família que tem a prática de rompimento um com o outro, pelo contrário, né? Às vezes, mesmo a gente longe, parece que a gente acabou de se ver, tanto assunto que tem ali, a gente está sempre com o assunto, parece que está sempre atualizado ali. Então, essa importância, né, da ética, desse legado ético. Então, essa falta de integridade, ele está inteiro, né? Íntegro é estar inteiro, né? Dentro dessa família, dessa herança, sem rompimentos. Então, nós precisamos, assim, nos alertar. Qual que é a marca que eu deixo? Uma marca, né, de pessoas que não se relacionam dentro da família, pessoas que não se ajudam, pessoas que não são próximas, pessoas que são rompidas, né? Isso é algo a se pensar, né, pastor? É verdade, porque na família, o que une as pessoas dentro de uma casa, né? Será que é o fato delas não terem para onde ir, né? Em algumas espécies da natureza, os animais, eles são absolutamente frios, né? Então, um animal nasce, por exemplo, a tartaruga, ela nasce e fica sozinha. Não existe uma maternidade, uma paternidade, não existe nada de cuidado, além dos ovos, né? Então, nasceu, se vira, corre para o mar e se vira sozinho, né? Então, nós não somos assim. Nós somos criados por Deus para viver em sociedade, para termos relacionamento com outros seres humanos, né? E Deus, quando Ele coloca o contexto da família na Terra, Ele conecta a família com o legado. Amém. Então, o ambiente onde você recebe herança é família. O ambiente onde você é abençoado com as bênçãos hereditárias é o ambiente familiar. E na palavra de Deus, em vários momentos, você vai perceber que a palavra maldição, ela está conectada com a separação das pessoas da família. Então, os israelitas pecaram tanto contra Deus que eles chamaram para si a maldição. E a maldição
fez com que eles fossem divididos e separados. Então o pecado, ele gera uma maldição, e maldição é estar rompido com as pessoas da família, é estar sem falar, sem conversar, estar brigado, brigado, morrer sem estar acertado, né? Isso é terrível, isso é um sintoma, é um sinal de maldição. Está descrito em Deuteronômio 27, Deuteronômio capítulo 14, 15. Você vai perceber que quando o israelita pecava, Deus esparramava a família. Então o irmão ia para um lado, o outro irmão ia para o outro, divórcio, separação, isso tudo é o quê? Sintoma de maldição. Isso tem que ser rompido. Alguém precisa romper essa cadeia, né? É lógico que hoje nós somos da família de Deus, então a gente chama as pessoas de irmãos na igreja, mas isso não invalida a família de sangue, né? Isso não justifica você abandonar as pessoas da sua própria família. Algumas pessoas utilizam a questão da igreja, do ministério, do chamado, da unção, do poder, da autoridade, da fé, da palavra, do culto e uma série de coisas para não ir até a sua casa, até a sua família e se reconectar, se reconciliar, né? E o legado acaba sendo perdido. E uma história bem interessante que ilustra como que Deus trabalha na família no Novo Testamento está na vida de Jesus e a mulher no poço de Samaria. A mulher começa a falar com Jesus, acho que é João capítulo 4, e essa mulher, ela percebe que ali, diante dela, estava um profeta, e depois ela percebe que diante dela estava o Messias, o próprio Messias, ungido. E a mulher está no poço de Samaria, ela não está em casa. Ela mora em Samaria, mas ela está longe de casa. E aí ela faz um pedido para Jesus: me dá dessa água viva, me enche com a tua água viva, me enche com a palavra viva de Deus. E esse é um principal legado que Deus mandou que os israelitas transmitissem à próxima geração. A mulher está pedindo para que ela recebesse esse legado. Amém. Me dá dessa água viva, Jesus. E aí Jesus vira para ela e fala assim: chama o teu marido. Chama o teu marido. Você está pedindo água viva para mim, né? Chama o teu marido. Você imagina, então, que ministérios, né, chamados, escolhas divinas, né, altares, legados proféticos, apostólicos, evangelísticos, mestrais, 5 ministérios, tudo isso aí é bíblico, é tremendo, é forte, mas sem a família você não recebe. Chama o teu marido e vem cá. Você quer que eu te entregue a água viva? Chama o teu marido. Eu não vou te entregar se você não chamar o teu marido. A mulher deve ter falado assim: como assim? O que meu marido tem a ver com isso? Ora, Jesus não está destruindo a família para edificar uma igreja. Jesus não vai levantar uma intercessora daquela mulher destruindo um casamento dela. Jesus não vai edificar a igreja destruindo casamentos, destruindo o relacionamento entre pais e filhos. Por quê? Porque o verdadeiro legado, ele depende da comunhão familiar e não da destruição familiar. Destruição familiar é sintoma de maldição. Então, se você quer algo da parte de Deus, meu irmão, lembra da promessa que ele fez para Abraão: em ti serão benditas as famílias. Então, primeira coisa, como é que você está com a tua família? Aquela mulher, imagina se ela fosse casada e se ela tivesse rompida com seu marido, se ela tivesse sem falar com o marido. Agora, para eu receber a água viva, para Jesus me dar água viva, eu vou ter que ir para casa, me humilhar, pedir perdão, me reconciliar, para trazer o meu marido para Jesus, antes de receber a água viva, né? Então, o legado depende do contexto, depende do cenário familiar. Isso é muito importante. Muita gente buscando legado e destruindo a família. Não é assim que funciona para Deus, irmão. Isso. E é assim, pensar, né, aquilo que eu iniciei falando, que o legado, né, é deixar em herança, ou seja, é um verbo em movimento. Então eu posso
era assim até agora, né? Tinha essa maldição, mas nós podemos quebrar com as nossas atitudes, né? E quando a gente pensa nessa questão ética do legado, a gente olha para o relacionamento, essa conexão, né, que o professor Renato colocou. E assim, um casamento, um relacionamento, né, seja relacionamento entre irmãos, relacionamento entre pai e filhos, entre marido e esposa, ele é bem sucedido quando a gente busca, né, servir um ao outro e não ser servido. É quando a gente busca fazer o outro feliz e realizado. Então, assim, realizar o outro, fazer o outro feliz é a parte, né, de um relacionamento bem sucedido. Não está centrado em mim, né? Então a gente vê muitas vezes, né, muitos pais frustrados que depositam nos filhos a responsabilidade deles viverem, deles estudarem, deles terem coisas que eles queriam e não puderam ter. Então eu não estou me relacionando com meu filho. Eu estou vivendo para mim mesma. Eu quero que por meio do meu filho ele faça uma faculdade da qual eu não fiz, que ele conquiste coisas que eu não conquistei, que ele vá a lugares que eu não fui. Isso não é bacana. Eu preciso servir ao outro. O que é melhor para o outro? E assim, a questão da felicidade, ela está vinculada em a gente assim se realizar, desejar aquilo que a gente tem, não aquilo que falta. Feliz é isso, né? E interessante que a felicidade, né, do ponto de vista da etimologia da palavra, é prima da fertilidade, ou seja, né, gerar, dar frutos, multiplicar aquilo que eu tenho, né, e não aquilo que falta. Então, o nosso olhar, né, às vezes a gente escuta, né, histórias de inúmeros relacionamentos em que a pessoa nunca é bem sucedida, nunca é feliz, e o problema está sempre no outro. Então, tem muitos relacionamentos, e não é apenas só familiares, né? Na própria igreja, com amigos, tem rompimentos, né? E falta uma reflexão de, tipo assim, o problema está realmente no outro ou está em mim? Será que eu não estou querendo que as coisas girem, né, ao meu redor, né? Fiquem centradas, né, no meu umbigo? Que isso não é bacana. Então, eu tenho algo, eu tenho que oferecer. Sempre pensando nessa questão, eu tenho algo, ofereço algo. Então, essa questão de servir é o maior legado, né? Jesus, ele foi, né, exímio nessa questão de deixar um legado. Ele ensinou, ele ofereceu tudo aquilo que ele tinha, o tempo todo que ele viveu aqui, né? 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então Deus te olha como dispenseiro, né? E o que o dispenseiro faz? Ele enterra o talento? Não. Quando você recebe algo da parte de Deus, tem um propósito. O propósito não é te fazer feliz. O propósito não é te fazer realizado. O propósito não é te enriquecer até as tampas. O propósito não é você se mostrar como o super power, o feliz das galáxias aí para todo mundo e dar um like que me segue, né? Não. Quando você recebe algo de Deus, seja um dom, um talento, uma prosperidade, qualquer coisa, a palavra de Deus está dizendo que você tem que servir outras pessoas. Isso. Ou seja, o dispenseiro, a dispensa de Deus, é uma dispensa que precisa girar. Deus coloca algo na minha mão, eu preciso servir a minha esposa. Deus coloca algo na minha mão, eu preciso servir minha família. Eu preciso servir primeiro a minha família. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, se alguém esqueceu da sua família, é pior que o ímpio e negou a fé. Então eu não saio da igreja, eu não saio do culto, mas eu não tenho nada, eu não estou servindo a minha família, eu estou servindo pessoas que não são da minha família, mas eu não sirvo a minha família. Eu não sirvo com meus dons, meus talentos, eu não sirvo com uma palavra profética, eu não sirvo com uma oração, um cuidado,
né? Uma audição, olha, pode falar que eu te escuto, um conselho sábio, né? Na igreja eu sou super power, em casa eu sou um cara rompido com os outros. Então está errado. Está errado, não é? Isso não é evangelho. Por isso a palavra de Deus diz, se você está esquecendo da sua família, você é pior que o ímpio. Né? Era melhor você não ter conhecimento bíblico do que, tendo conhecimento bíblico, você esquecer de quem é da sua própria casa, da sua própria família. Começando com a tua esposa, com teus filhos, com teu marido. Começando com eles. Então a igreja, o fruto de alguém que está na igreja é melhora na família. Uma família que cresce, uma família que está cada vez melhor. O relacionamento melhorou em qualidade, né, e em quantidade. Quantidade de tempo e tudo. Isso. E é buscar não apenas estar presente, né, mas ser um presente na vida de todos. Então, ser a própria representatividade do legado, né? Ser um presente, né, na vida dos outros. E a dimensão, né, estética, né, do legado é fazer tudo bonito, né, e com qualidade, né? Então, assim, é pensar naquilo que nós estamos fazendo, a gente está fazendo o melhor, nós estamos fazendo o melhor para o outro, nós estamos oferecendo de fato o que é melhor e não o resto, né? Aquilo que de fato eu posso agregar valor e não só aquilo, né, que eu não estou querendo, estou dando algo importante, né? E é interessante que assim, essa questão da estética, né, é muito importante, né? O cuidado que se tem, né? O cuidado que se tem em detalhes, né? O cuidado que se tem em fazer as coisas com carinho, de estar presente, né? E de ser um presente de forma inteira. Não tem como a gente fazer alguma coisa para a nossa família sem a gente estar de fato, né? Nessa visita ao meu tio, nós levamos um chaveirinho, né? Um chaveiro com fotos, né? E levamos para ele, e ele recordou uma coisa interessante, né, que eu nem me lembrava mais, né, porque meu pai faleceu já faz muitos anos, né, e ele falava assim, seu pai também gostava de dar chaveiro, né, e ele falou, todo ano seu pai dava um chaveiro novo, né, e a gente, eu levei um chaveiro, né, um chaveiro com fotos, que é um chaveiro relicário, né, e ele bonitinho, né, tinha comprado presente para nós também, né? Então, ele nos deu uma caixa de bombom e umas balinhas, né? E então, assim, essa questão, né, de estar presente, né, ser um presente, fazer tudo com carinho, né, com cuidado. E não tá na questão do valor, não tá na questão do preço, tá na questão da atitude, né? Então, quando eu estou, né, vou à presença de alguém, eu levo alguma coisa, né, eu levo uma oferta, eu ofereço algo, né? Então, isso é legado, isso é uma marca. Assim como meu pai deixou uma marca, ele se recordou, né? Ou seja, eu nem refleti de que isso era um legado na minha vida e eu multipliquei essa mesma atitude, né? Então, assim, é bem interessante a gente entender essa questão, né, do cuidado que a gente tem que ter, de conseguir enxergar o outro, né, de perceber o outro, de sentir, né, o outro e buscar essa proximidade com qualidade, né, de uma forma bonita, né? Isso é bem bacana. A gente já falou sobre a importância, né, de estar à mesa, de arrumar a mesa, ou seja, esse cuidado que a gente tem que ter, essa marca que a gente tem que deixar. Né? Você sabe que a primeira área onde nós podemos experimentar um princípio poderoso da palavra é a área familiar. O princípio é o princípio da semeadura e da colheita.
né? Então, quando você faz algo com excelência para alguém da sua família, você está semeando algo com excelência. Você vai colher algo com excelência. Então, muitas pessoas querem receber, né? Quando se fala em servir, o servir não é receber. O servir é dar. Isso. O servir é entregar. O servir é você se colocar numa posição inferior, não numa posição superior. Então, quando o marido precisa servir a mulher, né, se ele tiver orgulho no coração, não vai conseguir fazer o servir, ele não vai conseguir servir ninguém. Então, servir as pessoas da família depende de uma disposição interna, de você se humilhar, sem esperar nada em troca, né? Ou seja, eu vou colocar em prática a lei da semeadura e da colheita no meu casamento. Então, o que você tem semeado na vida da sua esposa é o que a tua esposa tem te dado. O que você tem semeado na vida do seu marido é o que ele tem te dado, né? Então, eu sempre olho, num contexto de família ou de casamento, o que as pessoas têm semeado. E essa questão da excelência, ela é importantíssima, porque não é o que você está fazendo, mas é como você está fazendo. Isso, a forma, né? Às vezes você faz as coisas, o cara pode trazer flores para a esposa, por exemplo, e entregar a flor para ela, como se estivesse colocando flor no túmulo de um cemitério. Você está fazendo a mesma coisa, porque você não expressa o amor que você sente por ela, você não expressa com palavras, você está fazendo algo mecânico, obrigatório. E quando você passa a ser obrigado a fazer alguma coisa, você perde completamente a essência, né, que você precisava colocar ali. E você perde a comunicação não verbal, né? Então, quando você vai fazer algo para a pessoa, lembra dessa palavra, excelência. Faça com excelência para a tua esposa. Faça o melhor. Vai fazer uma comida, vai cozinhar para a tua esposa, para o teu marido, para os seus filhos. Faça com excelência. Quantas pessoas falam assim, puxa, eu lembro que a minha mãe preparava uma alimentação, no domingo era especial, porque o almoço de domingo era macarrão e frango, mas era, olha, aquele macarrão, nunca mais eu encontrei um macarrão como aquele. Por quê? Porque era algo feito com excelência, com amor. Isso marcava. Se uma pessoa de fora chegasse e comesse esse macarrão, falasse, esse macarrão é igual a qualquer macarrão, mas para você não. Porque você está sendo amado, você não está sendo alimentado, você não está comendo uma comida, você está sendo nutrido de amor. Por quê? Porque a excelência faz a diferença. Muda o sabor do macarrão, muda o sabor do frango, né? E aí você fala, puxa, tem saudade, que a minha avó preparava aquele macarrão, minha mãe preparava aquele frango, né? Tenho saudade. E o que é isso? Isso é excelência, isso é o legado, irmão. Isso é o legado. Eu chamo de comida emocional. Comida emocional. Que é uma coisa assim que traz tantas lembranças boas, né? Esse cuidado, né? Remete a tantas coisas boas, né? E é importante, assim, essa questão do legado, né? Esse relacionamento que a gente está falando, ele sempre ser pautado, né, em reciprocidade, né? E não em interação, tá? Um interagir com o outro, não num processo de transação, ou seja, eu estou fazendo alguma coisa para receber algo em troca. O que acontece? Quando as pessoas se sentem usadas, a primeira coisa que é rompida é a questão da confiança. Porque quando a pessoa se sente abusada, ela para de confiar. E quando nós, né, falamos lá dos votos, né, a primeira coisa que a gente, né, promete ao outro é a questão da fidelidade. Então, o relacionamento, ele precisa ser pautado nessa questão da interação, né? Um interage com o outro, um processo de troca um com o outro. Um oferece ao outro o que tem. E não simplesmente vem a mim, né? Como dizem, né? Vem o vosso reino, né? Vem só a mim, o vosso reino, vem a mim, nada ao outro, né? É extremamente importante a gente entender que essa questão, né, da confiança, né,
é acreditar, né, com firmeza, que vem dessa atitude de cultivar a fé. A confiança, né, vem lá de fides, né, que significa fé, um fio invisível, né? Então, a confiança, ela não é igual à fé, onde a fé que a gente pode ter em Deus, né, ou tão pouco, né, em contratos que a gente assina, mas assim, a confiança está vinculada à aliança, né? Aliança, ou seja, um pacto de reconhecimento mútuo. Um reconhece o que o outro tem a oferecer, né? Isso é interessante, que a confiança, ela demora para ser, né, construída. É um dia a dia, né? De gotinha em gotinha. Mas para ela ser rompida, 2 palitos. um segundinho, 2 palitos, né? Ela acaba sendo rompida. E a gente tem que entender que o processo de confiança e de relacionamento, ele é, ao mesmo tempo, ele é frágil, mas ele é muito precioso, né? E a confiança, ela é intangível, né? Muitas vezes a gente não consegue tangibilizar. E não é algo que eu exijo que o outro confie em mim. A decisão do outro é confiar em mim ou não. Eu não imponho essa questão da confiança, né? Então, entender o quanto, assim, a confiança é frágil numa família e ao mesmo tempo preciosa, entender esse mecanismo é muito importante. Porque o que a gente vê, filhos que perdem a confiança nos seus pais e acabam depositando a confiança em pessoas de fora, né, se envolvendo com pessoas erradas, né, se envolvendo com crime, com droga, porque houve rompimento de confiança dentro de casa. Então, o legado, ele precisa, né, ser estruturado na confiança. Eu preciso deixar a confiança como um legado. Eu preciso transmitir isso, né? Porque é na família que você aprende a confiar e é na família que você aprende a não confiar. Na família você aprende essas 2 coisas. Eu, né, não tenho uma estatística para apresentar, porque eu acho que não existe estatística para esse tipo de coisa. Muito difícil de você mensurar o grau, o índice de confiabilidade ou de confiança que as famílias têm umas nas outras. Mas é na família que você sofre as decepções, e na família, com essas decepções, a confiança que você teria que ter, né, de pessoas que deveriam cuidar de você, que deveriam zelar pela sua segurança, zelar pelo seu bem-estar, essa confiança é rompida. Então, quando uma pessoa aprende pela prática a não confiar dentro da família, fora da família, ela vai reproduzir exatamente o mesmo sentimento. Muito difícil ela começar a confiar em outro ser humano, porque se uma pessoa que é do meu sangue não é digna de confiança, trai, abandona, agride, né? E por aí vai. Isso também, imagina alguém que não tem um relacionamento familiar comigo. Então é na família que você aprende a não confiar. E é na família que você aprende a confiar. Então o legado de Deus tem a ver com confiança. Por isso que o pai, quando promete algo para o filho, ele precisa cumprir. Ainda que seja custoso, mas a palavra que ele deu honrada, né? Tem que ser honrada. Olha, eu prometo estar aí às 11 horas para a gente poder ir no futebol. Meu irmão, faça chuva, faça sol, faça neve, mas não quebre essa palavra. Ah, mas eu quebrei a perna. Meu irmão, você precisa estar lá. Vai de ambulância. Por quê? Porque quando você faz isso, a questão não é o futebol, não é o horário. A questão é que você está transmitindo um legado e quando meu pai fala, ele cumpre. Isso. E aí o teu filho, quando conhecer a Deus, Pai, ele vai crer que a palavra de Deus não volta vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre.
Vai ser mais fácil ele confiar em Deus. Vai ser mais fácil ele ter um coração cheio de fé. Ele vai conseguir confiar em outros seres humanos. É mais fácil você estabelecer relacionamentos quando você confia. Quando você tem um coração disposto a dar um voto de confiança. Agora, quando o teu coração está fechado, porque a própria família fechou o coração da criança, quando ela cresce, ela já vai disposta a não confiar. Ela já vai disposta a desconfiar da esposa que ela está casando. Ah, eu estou casando, mas eu não confio. Eu estou casando, mas eu não confio no meu marido. Eu não acho que ele é fiel assim. Então, não existe confiança que sustente esse casamento por muito tempo. Eu já sabia que ele ia me trair. Eu nunca acreditei que ele seria fiel. Por quê? Porque foi treinado dentro de casa um legado maligno de desconfiança, de incredulidade. Então, é necessário mudar isso, né? A família hoje é muito materialista. O que eu levo em troca? Não é verdade? O que eu levo em troca? As pessoas não se ajudam mais. As pessoas elas não estendem a mão para ajudar. Por quê? Se eu estou bem, eu estou bem pelo meu próprio esforço, pelo meu mérito, pela minha fé, pela minha igreja, pela minha visão, pela minha unção e blá blá blá. Isso aí é meu. E aí esquece que existe família para ajudar. Ah, não, mas se eu for ajudar, vai virar um chupim, um sanguessuga, vai colar e vai querer se aproveitar da minha vida. Você está indo na contramão, meu querido, do que é um legado. Legado não tem a ver com bens materiais, com o dinheiro que você tem, com a carreira que você tem. O legado não tem nada a ver com algo tangível, concreto. Tem a ver com a confiança, tem a ver com a misericórdia, tem a ver com o amor, benevolência. a benevolência. Essas coisas precisam ser praticadas na família. É a primeira dimensão da prática do Evangelho. Tem a ver com empatia, né? Buscar sempre ser curioso, né? Imaginativo, tentar entender, né? O que o outro precisa, o que o outro está pensando, né? Escutar o outro de forma ativa. E esse estabelecimento, né, dessas atitudes é a construção do legado. Sim. E por isso nós falamos essa questão que o legado ele acontece, né, durante toda a jornada e não só lá no final ou só quando a gente morre, né? Exatamente. Então a confiança ela tem que ser construída, né? E a gente aprende na família também a ser materialista. O que eu vou ganhar em troca? A usar as pessoas. Usar as pessoas. E isso é terrível, irmão, né? Por que você acha que tem muita gente que se aproxima de alguém com interesse? Porque ela não é um herdeiro. Não é um herdeiro. Eu me aproximo de você porque você pode me dar alguma coisa, né? Isso acontece dentro de casa, para depois acontecer fora de casa. Porque tudo gira em torno do interesse. Seja o interesse econômico, seja, né, as pessoas invejam umas às outras. Isso tudo é aprendizado dentro de casa. O legado que Deus quer entregar para nós não é esse. Não é esse tipo de relacionamento. O relacionamento está baseado na confiança. Está baseado no perdão. Na gratidão. Na gratidão. Né? Você já agradeceu a Deus pela tua esposa, pelo teu marido? Já agradeceu a Deus pelos seus filhos? Ah, mas o meu filho está fazendo coisa errada. Mas você recebeu um presente de Deus que é um filho, cara. É uma dádiva, né? É uma dádiva. Né? Herança do Senhor são os filhos do varão na sua mocidade. Então, por mais que o teu filho te decepcione, você tem um presente de Deus. Ore por ele. Use de misericórdia. Perdoe o seu filho. Né? E aí você vai restaurar e proteger o legado da sua família. É assim que você protege o legado durante a jornada. Tem momentos que você vai precisar perdoar. Tem momentos que você vai precisar pedir perdão. Tem momentos que você vai errar. Né?
Tem momentos, meu irmão, que você vai fazer a maior besteira da sua vida, vai perder tudo. Para onde você vai correr? Você vai correr para onde nessa hora? Você vai ter quem para te ajudar? Não é verdade? Então semeia na sua família. Porque você não sabe o que a sua família é diante de Deus. Você vai se surpreender, você fala, puxa, da minha família não posso esperar nada. Mas no teu momento de maior dificuldade, você vai perceber que a misericórdia vai se manifestar através das pessoas da sua família. Né? Não das pessoas estranhas, mas das pessoas da sua família. Né, pastor? Isso mesmo. Legal que a Sara registrou ali, né, que a gente possa deixar um legado que honre a Deus, né? Nós falamos sobre um legado, né, pautado na palavra, né? O que você deixar, e são essências, né, intangíveis, né? Então, uma pessoa confiável é aquela que, assim, vai fazer a diferença onde ela estiver. Onde ela estiver. Uma pessoa preciosa, né? Valorizada. Uma pessoa valorizada. Que não faz o mal para as pessoas. Uma pessoa que já, se ela só não fizer o mal para o próximo, ela já está ajudando bastante. Agora, se ela amar o próximo como a si mesma, aí ela vai superar qualquer expectativa. Uma pessoa que ama o próximo, que foi treinada dentro de casa a amar o seu irmão incondicionalmente, é uma pessoa que consegue amar o estranho incondicionalmente. Consegue adotar o estranho como seu irmão. Tratar pessoas que não são da sua família como seu irmão. Porque foram treinados dentro de casa. Isso é muito legal, muito forte. Então, meu irmão, dá tempo de você, dá tempo da gente praticar essa palavra. Dá tempo da gente resgatar um legado perdido. Por que dá tempo, pastor? Você não sabe a minha idade, você não sabe como eu vivo. Eu não sei, irmão. Eu sei que você está vivo assistindo essa live. Se você está vivo e respirando, se você está vivendo num tempo de horas, minutos e segundos, dá tempo. Cada minuto que passa, você pode caminhar para que o legado se manifeste na sua vida. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, se você tiver mal, ajude alguém. Procura alguém para ajudar. Você vai ser curado. Tá mal, irmão? Tá ruim? Tá chorando? Tá triste? Tá depressivo? Procura alguém para ajudar. Você vai ver que você vai receber tanta dopamina no teu cérebro, tanta serotonina, e o legado vai curar você. Amém? Joel fala assim, Isaías 58 fala assim, o jejum que eu escolhi é que você estenda a sua mão para as viúvas e para os pobres, que você liberte os aprisionados, quebre as ligaduras da impiedade. Aí a sua justiça vai vir sobre a tua vida como o sol ao meio-dia. Amém, amém. Então comece a ajudar as pessoas da sua casa, porque elas são chaves de cura na sua vida. São chaves de restauração, de renovação. Então, pratica o amor dentro de casa. Depois você vai começar a praticar fora de casa. Sim. Então, a gente queria compartilhar isso, né? A importância de nós refletirmos sobre isso, sobre o legado, tá bom? Então, pensa, dá tempo ainda. A gente está vivendo nessa jornada. Deixe realmente algo que, como a Sara bem colocou ali, que possa honrar a Deus, amém? A sua palavra. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Amém, pastor? Amém. Vamos orar? Vamos orar porque o tempo acabou. Para a live, não para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, sim, Paizinho, nós queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos. Sim, Pai. Te agradecer pela tua palavra nessa noite, Pai. O Senhor está sempre nos ensinando, nos corrigindo. O Senhor está sempre mostrando, através da sua palavra, qual é o seu propósito, Verdade, qual é a sua vontade para a nossa casa, Pai. Nos ajuda, Pai, a servir uns aos outros, amém, Senhor. Quebra e rompe toda maldição de divisão, de rompimento, de separação. Sim, Pai.
Quebra, Pai, tudo isso dentro da nossa família. Que nós sejamos unidos novamente. Que o sinal não seja um sinal de separação Amém, e de Senhor. dispersão, mas o sinal seja um sinal de reconciliação, de reunião. Que nós sejamos pessoas que vivem em comunhão, para que a unção do Senhor venha sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe grandemente a todos, viu? Um beijo em cada coração aí. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.